Olá, amigos. Bem, deixa eu tirar o óculos porque eu não vou ler nada para vocês. Eu vou contar história, né? Todos que me conhecem e pelos vídeos que eu faço sabem que eu sou uma expositora de iniciação ao espiritismo. Ou seja, eu sou espírita e eu dou aulas sobre a doutrina espírita, mas não é a minha função aqui. A minha função aqui, desde o primeiro vídeo, é contar histórias. E depois das histórias, nós fazemos uma reflexão do assunto com uma visão que eu tenho de tudo que eu estudei no Espiritismo. Então vamos lá para a história. Todos sabem que eu gosto de contar história e mandam para mim. Então me mandaram esta semana uma história muito interessante, que despertou em mim uma vontade imensa de contar para vocês, porque ela vem de encontro a um assunto que eu quero abordar há muito tempo, que seriam mortes coletivas, porque nós vivemos um tempo atípico, né, no momento. Então vamos lá, eu vou contar a história primeiro, depois nós entramos nas reflexões. Na verdade, eu vou contar acho que mais 2 histórias depois dessa primeira que eu vou contar. Eu tenho certeza, eu vou contar mais 2. Então vamos lá, a história que eu recebi essa semana, que a minha filha me mandou. Um grande empresário de Nova York tinha uma reunião, um simpósio das empresas dele em Israel. E ele estava em Tel Aviv. No intervalo do almoço, ele te perguntou para alguns dos seus assessores: me informa qual um restaurante bom aqui por perto para me almoçar e voltar logo. Aí um deles falou: olha, é muito famoso tal restaurante que é aqui perto. Falou: tá, então vou lá almoçar rapidinho e logo estou de volta. E foi. Quando ele chegou na frente do restaurante, a fila era imensa. E ele ficou parado, olhando para a fila, desconsolado. Porque realmente ele queria almoçar. Ele estava com fome. Aí, um senhor maduro, de uma certa idade, ele ficou observando aquele homem, que dava para ver que era um executivo, parado, desanimado, olhando para a fila. Ele saiu da fila e falou: o senhor deve estar com mais pressa do que eu sou aposentado, então eu vou para o fim da fila, pode ficar no meu lugar. E ele foi para o lugar que este homem indicou para ele, almoçou, e a hora que ele estava saindo do restaurante, ele viu que aquele homem que tinha dado lugar na fila para ele estava entrando no restaurante. Aí ele saiu de lá rapidinho e foi já pro simpósio que ele tinha compromissos lá. A hora que ele chegou, estava o maior rebuliço, todo mundo comentando alto e de bom tom. Aí ele pegou e perguntou: o que está acontecendo? Que tumulto é esse? Aí um deles falou: é que aqui perto tem um restaurante muito famoso e acabou de ser bombardeado por inimigos. Ele pensou: meu Deus, aquele homem que me deu lugar na fila estava entrando na hora que eu saí. E ele, voltando para o seu escritório, pegou e falou para a sua assessora, para a sua secretária. Falou: olha, procura ver as pessoas que estão machucadas e aonde estão internadas, que eu quero visitar para saber se tem uma pessoa que está lá entre os feridos.
Aí ele foi para observar e ele olhou que tinha um homem deitado numa cama, muito machucado, e o filho, um rapaz muito jovem, do lado dele. Ele olhou, ele confirmou, era o homem que tinha dado lugar na fila para ele. Ele chamou o rapaz do lado e falou: olha, tudo que vocês precisarem para que teu pai seja atendido, eu pago tudo. Então vocês podem procurar o melhor tratamento que eu quero dar a ele. Aí o rapaz falou para ele: o senhor pode ficar sossegado, porque aqui em Israel, quando tem as vítimas de atentados, o governo assume tudo. Então o senhor pode ficar em paz, porque meu pai vai ser muito bem atendido. O governo dá toda assistência para aqueles que foram feridos em bombardeios e coisas assim. Aí o empresário, não feliz por não ter, porque estava muito gratificado, mas ele não feliz com o rapaz que dizia que não precisava, ele tirou um cartão do bolso e deu para o filho desse homem. Falou: olha, eu moro em Nova York, qualquer coisa que você precisar para o teu pai, por favor, entre em contato comigo, porque eu devo a ele a minha vida. E a minha gratidão por ele é imensa. Então não se preocupe, qualquer coisa que precisarem, é só me procurar. Passou uns 6 meses, ele recebe a ligação deste rapaz. E ele falou: olha, meu pai ficou com sequelas do atentado e o tratamento melhor que tem é nos Estados Unidos. Então, como o senhor se propôs a ajudar o meu pai, eu estou te ligando por esse motivo. Ele falou: pode deixar. Eu vou procurar saber esse tratamento do teu pai, onde que é o melhor. E vou dar o retorno para você. Aí ele já conversou com a secretária, com os assessores, para procurar o melhor hospital, o melhor médico e marcasse, para que esse homem pudesse vir ser atendido. Que comprasse as passagens, mandasse para ele e que avisasse a ele quando é que ele viria fazer o tratamento nos Estados Unidos. Aí foi marcado. No final de uma tarde, a secretária chamou ele e falou: olha, aquele senhor que o senhor quer pagar o tratamento dele aqui em Nova York, ele está chegando amanhã, no voo das 9 horas da manhã. O senhor quer que manda um motorista para buscá-lo? Ele falou: não, eu vou pessoalmente, eu faço questão, porque a gratidão que eu tenho por este homem é imensa, eu devo a ele a minha vida. Então, eu vou recepcioná-lo no aeroporto amanhã. Então, você cancela tudo que eu tiver na minha agenda para amanhã, de manhã, porque eu não vou vir. Eu vou atender a ele e ao seu filho. E no dia seguinte, conforme o que ele havia se disposto a fazer, muito antes das 9 horas da manhã, ele estava no aeroporto esperando este senhor chegando de Tel Aviv. Aí ele chegou, se cumprimentaram, levou ele para o carro e entrando no carro, ele ligou o rádio. A hora que ele ligou o rádio, estava o maior tumulto. Era 11 de setembro de 2001. Uma das torres tinha sido já invadida por um avião. Estava em chamas. Este empresário, o escritório dele era numa dessas torres, que despencaram. E todos nós sabemos o tumulto que foi, né? Esse dia nos Estados Unidos. 11 de setembro de 2001. Então, pela segunda vez, este empresário
foi poupada a vida dele por ele ter se sentido grato a este homem que salvou a vida dele uma vez. Então, pela segunda vez, ele estava sendo salvo pelo mesmo homem. Muito bem, vamos para a segunda história. Dezembro de 1961, em Niterói. Um circo muito famoso estava estreando. Estava lotado de gente. E o dono do circo, para deixar toda a lona brilhante, pediu para passarem um selador, uma resina em volta de toda a tenda do circo, para que ele brilhasse e todo mundo pudesse ver de longe e viesse para o circo. E foram. Lotou o circo, lotou. A uma certa altura, a trapezista estava fazendo o seu trajeto no trapézio. Ela olha para cima e vê, no centro da lona, fogo. E ela grita, fogo! Todo mundo ficou desesperado. Quando ela falou fogo e deu todo aquele tumulto, um dos elefantes ficou apavorado, ficou raivoso. E principalmente porque percebeu, o animal percebe muito, né? O que vai acontecer. Ele viu fogo, sentiu fogo, ele saiu correndo no meio do povo e abriu tipo um caminho. Rasgou lona, tudo, e formou um caminho. Muitas pessoas saíram por esse caminho. Mas as que ficaram morreram todas carbonizadas. Tá, primeira reflexão. Este caso está relatado num dos livros que, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, Humberto de Campos relata. Se não me falha a memória, é Crônicas de Além-Túmulo. Eu fico em dúvida quando eu falo dos livros de Humberto de Campos, porque eu li todos. E eu digo a vocês, leiam todos, são maravilhosos. Crônicas de Além-Túmulo, são tantos nomes que eu não me lembro. São muitos. Mas Humberto de Campos ou Irmão X, que é a mesma coisa, Humberto de Campos, leiam. Ele relata casos maravilhosos e tristes também como esse. Mas ele também explica, nessa crônica, Humberto de Campos explica que quem morreu nesse dia no circo carbonizado eram nossos irmãos, que no princípio do cristianismo não eram cristãos. E eles promoveram uma festa em que os cristãos seriam mortos, queimados na arena, com resinas e todo lá, para queimar os cristãos. E eles haviam se reunido. Fizeram lá um conclave e reuniram-se para que essa festa tivesse agitação, iriam queimar os cristãos. Nós sabemos da bondade de Deus, porque Deus é onipresente, onipotente e onisciente. São os atributos de Deus, né? Então, Deus, consciente de tudo isso, quando reuniu esses espíritos na imortalidade, porque a morte não existe, não é verdade? Então, reuniu esses espíritos na espiritualidade e combinaram os espíritos. Vejam bem, não foi Deus. Foram os espíritos que estavam envolvidos neste caso de queima dos cristãos, é que se reuniram
e pediram a Deus, imploraram a morte tal qual eles haviam programado para os cristãos. E Deus permitiu, porque eles estavam juntos quando fizeram o erro e queriam resgatar de uma vez essa culpa que os seus espíritos carregavam. E eles receberam a dádiva de pagar por todas as suas dívidas do passado. O título dessa crônica de Humberto de Campos é O Cerco. Mas vamos continuar no assunto. Mais recentemente, 2013. Quem não se lembra? Boate Kiss, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Uma boate que estava reunidos muitos jovens. Na hora que fizeram lá um espetáculo de fogo, pegou fogo no teto, que era de isopor e lâminas de alumínio, coisas desse tipo. Os enfeites de uma boate, né? E pegou fogo. E os jovens, me parece que foi 239 jovens, faleceram neste momento em que a boate pegou fogo. Mas eles não morreram carbonizados. Eles morreram asfixiados. Porque o fogo provocou uma fumaça tóxica que matou eles asfixiados pelo gás que provocou o fogo. Não existe em livro nenhum, mas se vocês procurarem no Google, vocês vão ver que tem uma reportagem muito grande falando sobre isso. Os especialistas de laboratórios e tudo fizeram análise daquela fumaça que estes jovens vieram a falecer. Essa fumaça aí era idêntica ao gás que os nazistas mataram a milhões de judeus nos seus crematórios, né? Mas primeiro nas câmaras de gás. Aí, eu não sei como que eles chegaram a essa dedução, mas conversando tudo, nessa reportagem fala que provavelmente estes espíritos se reuniram nessa boate, nesse evento, para que fosse provocado o gás que eles utilizaram para matar tantos irmãos. Vejam bem, cada caso é um caso. Nesse dia da Boate Kiss, esses 239 morreram asfixiados, mas parece que 300 e pouco ficaram doentes e foram internados. E alguns se salvaram. Aí vamos nos relembrar da primeira história que eu contei, que foi deste homem que foi salvo 2 vezes. Então, a providência divina, os nossos espíritos amigos, Deus, na sua infinita bondade, nos protege. Se nós tivermos que resgatar alguma coisa nessa pandemia, nós vamos resgatar, porque de alguma forma, mais tarde, vamos saber o porquê dessa pandemia e falecendo tantas pessoas. E o pior de tudo, sofrendo tantas famílias que estão perdendo seus entes queridos por esse vírus. Nós não temos a explicação ainda. Não lemos em lugar nenhum, não ouvimos fofoca espiritual nenhuma. Então, nós não sabemos, mas alguma coisa tem que ter. Então, vamos fazer a nossa conexão com Deus todos os dias. E nas nossas orações,
não somente pedirmos por nós, para a nossa proteção, as nossas bênçãos do dia a dia, mas também a todos os nossos irmãos do planeta. Porque vejam bem, não é aqui onde eu moro, não é no país que eu moro, é no planeta inteiro. Então, o nosso planeta, nós somos uma família única. Somos todos irmãos. Então, eu chamo a atenção de todos, aqueles que me seguem, para que possamos, unidos em orações, pedir a Deus a sua proteção, a nós, a todos aqueles a quem amamos, todos aqueles que estão envolvidos no trabalho de linha de frente, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, servidores da limpeza, trabalhadores de hospitais, que estão todos expostos, mas trabalhando para que todos sejam atendidos e muito bem atendidos. Então, eu chamo sim a todos os meus amigos que me acompanham nos meus vídeos para uma oração sincera, levando os nossos melhores sentimentos ao nosso planeta. Esse planeta escola que nós estamos vivendo e que nos proporciona muita felicidade. Também desabores, sim, desilusões, tristezas. Mas nós sabemos muito bem, nos momentos de alegria, vamos ser gratos a Deus. Nos momentos difíceis, vamos aprender, porque é a oportunidade que nós estamos tendo de aprendermos a sermos melhores. Porque vejam bem, nós temos dificuldades de sermos melhores em muitas coisas. Agora vocês pensam o quê? Como é que Deus age? Se você fala, Deus, me dá paciência, o que Deus vai fazer? Deus vai te pôr em condições, em situações em que você deve exercitar a tua paciência. Tem muita coisa a mais para a gente conversar, mas nós temos outros vídeos para fazer e iremos fazer, com certeza, abordando outros temas parecidos, tá? Se você gosta do meu vídeo, não esqueça de dar o like e se inscrever para que possa receber os meus novos vídeos. Sintam-se abraçados por mim e até o próximo vídeo.